Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Enf Podcast. Este é o episódio número 5 e para o episódio de hoje nós temos como tema a depressão bipolar. É um tema muito pertinente, muita gente desconhece e hoje nós trazemos aqui para falarmos um pouco sobre este tema. O meu convidado já vai se apresentar e vocês já vão saber de quem se trata. Nós somos o único podcast que fala única e exclusivamente de saúde em Angola. Então você que ainda não é inscrito no canal, subscreva no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, ativa o sininho das notificações para não perder nada que a gente postar, compartilhe para que mais pessoas conheçam o canal. Siga as páginas no TikTok, no Facebook e no Instagram. Agora, eu tenho como convidado o Dr. Paulo Mulaza. Dr. Paulo Mulaza, a gente vai falar sobre a depressão bipolar. Muita gente desconhece e hoje nós vamos conhecer o que é essa doença, como é que ela se manifesta, os sinais e sintomas e tudo muito mais. Então, sem mais demora, Dr. Paulo Mulaza, seja bem-vindo à Enf Podcast. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para poder abordar sobre aquilo que é o transtorno mental, Ok. a bipolaridade, né? Ou depressão bipolar. Ok. Dr. Paulo, há quanto tempo trabalha como psicólogo clínico? Eu formei-me na Universidade Jean Piaget. Ok. Em termos de psicologia, comecei a trabalhar em psicologia desde 2019 propriamente. 2019. Pronto, 2017, 2018, aquilo foi mais fase de estágio, mas em 2019, onde comecei mesmo a trabalhar em psicologia, atender casos, pronto, todas as pessoas quando me solicitavam, mesmo no hospital, procurava dar resposta, né, sobre os seus problemas. Já vai há muito tempo, então começou a trabalhar. Tem um bom tempo de carreira. Sim. De lá para cá sempre trabalhei em psicologia, apesar de lá no hospital psiquiátrico fazer parte da direção científica e pedagógica, mas no meu consultório sempre trabalhei em psicologia clínica. Tudo bem. Pronto, ir ao centro da questão. Dr. Paulo, o que é a depressão bipolar? Verdade. A depressão bipolar, acho que nos nossos tempos, né, as pessoas deviam preocupar-se mais, investigar ou divulgar mais sobre este transtorno, porque é um dos transtornos que quase a 100% da população sofre desse problema. Tem esse problema. Pode não sofrer, pode não manifestar, mas se calhar 100% da população tem esse problema, mas às vezes não se manifesta, né? Ok. Só conseguimos dar conta que é portador do transtorno bipolar quando há manifestação, mas geneticamente essa pessoa pode ter uma predisposição genética. Agora, isso vai depender do meio ambiente, né? Ou os gatilhos, né? Se essa pessoa, mesmo tendo a informação genética, se não tiver assim uma exposição de gatilhos a nível ambiental, essa pessoa poderá não manifestar os sintomas, mas logo que é exposta a fatores ambientais, né, que nós chamamos de gatilhos, aí sim poderá apresentar, digamos assim, os sintomas. Então a depressão bipolar chega a ser uma doença também genética? É herdada também? Sim, a depressão, a bipolaridade ou a depressão bipolar é uma doença genética. Que quer dizer que uma vez somos diagnosticados com depressão bipolar, uma vez bipolar para sempre. Ela não é adquirida, ela é genética. Não é adquirida, ela é genética, né, que vem da herança familiar, se calhar um dos avós. Quer dizer que quando vemos assim naquilo que é as gerações, um dos familiares já tinha esse problema e geneticamente transmitiu a pessoa que manifesta os sintomas. Ok, então para nós sabermos como é, se a pessoa herdou estas características ou não,
Como é que podemos notar isto? Né? Quais são as predisposições para alguém que é portadora da depressão bipolar? Exato. Nesse caso estaríamos a falar ou caracterizar a bipolaridade em si, não é? Ok. A bipolaridade, conforme já dissemos, é um transtorno mental. Quer dizer que existe essa discussão, certos cientistas, né, por exemplo, na sua maioria da população que entende da bipolaridade, entende como uma doença mental. Mas certas investigações ou certos investigadores consideram a bipolaridade como uma doença, uma deficiência do cérebro, uma deficiência do cérebro que acaba afetando todo o organismo. Quer dizer que uma vez o indivíduo portador da bipolaridade, eu quero dizer que o seu cérebro está com uma deficiência e essa deficiência acaba acarretando o organismo inteiro, todo o corpo. Mas as manifestações têm sido mais mentais, né? A pessoa tem um comportamento, por exemplo, na bipolaridade, ele tem duas fases, é por isso que é chamada bipolar. Quer dizer, é uma depressão de duas fases. Ora, a pessoa está em alta, né? Está no lume, está muito eufórico, muito tenso, irritabilidade, quer dizer que é uma fase que o indivíduo apresenta excesso de energia, não consegue dormir, ele pode, digamos assim, ao longo da noite não apanhar sono, mas amanhã ele acorda como se nada tivesse acontecido, então, com muita força. E esse excesso de energia, às vezes, é que leva as pessoas, por exemplo, com bipolar, na irritabilidade. Vamos supor que nós somos colegas no trabalho, somos 5, e temos aí alguém já com sintomas maníacos, né? Com quadro maníaco, que é o estado elevado da bipolaridade. E se estivermos assim a trabalhar, eu que não estou com esse problema, eu posso me sentir cansado, mas alguém com bipolaridade, ele não sente esse cansaço. Mesmo não ter passado bem a noite, não ter tido um sono reparador, ou não ter dormido, essa pessoa não se cansa. E logo que ele notar que nós estamos mais cansados, ele logo pode entrar em um quadro de irritabilidade, né? Irritar-se conosco porque não estamos a acompanhar os passos. Quer dizer, ele está a fazer aquilo por facto, por questões da doença. Não quer dizer que pronto, está a fazer aquilo como uma pessoa normal. Mas, sim, desculpa doutor, este processo de ele não se cansar é quando está nesse período de euforia? Exato, pois quando está no estado maníaco. Ok. Né? Torna-se uma pessoa impaciente mesmo, impaciente. Está no estado maníaco, a energia é excessiva e graças a essa energia, não é, que faz com que, digamos assim, aquilo acontece. E também podemos aqui explicar por que isso acontece. Porque nós, o nosso cérebro, o sistema neuronal, somos portadores de neurotransmissores. Uma vez que acabamos por entrar em contato com um determinado gatilho, esse indivíduo entra num determinado gatilho que possa estressar esta pessoa, o que acontece é que há elevação excessiva de dopamina, que é um dos neurotransmissores, há elevação de noradrenalina ou adrenalina, há elevação de glutamato. Esses neurotransmissores, quando elevam-se, é que faz com que a pessoa ganhe toda essa energia e leva essa pessoa a esse estado, digamos assim, de euforia. Exato. E qual é a diferença entre a depressão bipolar e a depressão unipolar? Boa questão. Porque aqui estamos a falar da depressão, né? Depressão bipolar e a depressão normal. A depressão normal é a depressão clássica, que o indivíduo logo que é acometido ou logo que apresenta o quadro depressivo, puro simplesmente apresenta, digamos, sintomas da depressão. Ele está embaixo, está sem energia. Sem energia. Quer dizer que a depressão, podemos aqui dizer, a depressão é a baixa de serotonina, a depressão é isso, a depressão é tristeza. Pronto, essas são situações que se discute muito. Mas a depressão, numa única palavra, é baixa de energia. A pessoa está sem energia, está sem vontade de fazer nada. Essa é a depressão. Só que, diferentemente da bipolaridade, a bipolaridade no estado maníaco, ela está em cima, está cheia de energia.
mas elas combinam, é por isso que é bipolar. Bipolar, quer dizer, ora, ela está cheia de energia, Ora está baixo. está baixo. Imagina que, vamos supor que tu sais de cá até o Quilamba, a pé. Né? Exato. Posto lá, de certeza que vai sentir o cansaço. O cansaço vai lhe deixar embaixo. Exatamente. É que acontece, quer dizer que alguém com a bipolaridade, o que é que acontece? Naquela fase da bipolaridade que pode durar por aí 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, ela está em alta. Depois de houver quebra desse excesso de dopamina, desse excesso desse neurotransmissor, essa quebra é que faz com que ela entre no estado da depressão. Ok. Quer dizer, ela tem essas fases, vai, Vai. mas também tem outro estágio em que ela pode estar no estado eutímico. Fala um pouco Exato, disso. estado eutímico quer dizer que ela está no estado normal, como qualquer pessoa. Aqui estamos a falar da bipolaridade tipo 1. Né? Na bipolaridade tipo 1, primeiro temos 50%, na bipolaridade tipo 1 temos 30% em que o indivíduo entra no estado depressivo. Ok. E temos 10% que ela está no estado de mania. E temos 49%, nesse caso, não, 60%, que ela entra no estado eutímico. O que quer dizer, vamos aqui explicar, quer dizer que se o indivíduo tem possibilidade de viver 100 anos, quer dizer 30 anos, vai estar no estado depressivo. 10 anos vai estar no estado de mania e 60 anos no estado de eutimia, que é o estado normal de qualquer pessoa. Essa é a bipolaridade tipo 1. Também temos a bipolaridade tipo 2. Ok. A tipo 2, ela apresenta hipomania. Hipomania quer dizer que... baixa. Exato, a mania é assim tão lenta, às vezes até não se nota. Ok. Quer dizer que o bipolar tipo 2 está mais no quadro, está mais na depressão Do que na mania. Na mania, ok. Porque também a percentagem aí da bipolaridade tipo 2 é reduzida a 50% da depressão, 1% de mania e 49% de eutimia, que é o estado normal. Na sua maioria dos bipolares tipo 2 são diagnosticados, quando vão à procura de ajuda, são diagnosticados como se fosse uma depressão clássica, uma depressão normal. Daí que, quando eu dizia que quase a maioria da população são bipolares, é por causa disso. Porque o bipolar tipo 2 é uma pessoa normal, que é diretor de uma instituição, PCA, e faz os seus trabalhos, mas em algum momento vai apresentando essas fases de crise. Quer dizer, quando entra em depressão, vai à procura de ajuda, exposto lá, o clínico vai diagnosticar depressão, mas no fundo é a bipolaridade tipo 2, que é mais diagnosticado, apesar que não é fácil, é mais a bipolaridade tipo 1. Eu estava aqui mesmo, eu já queria dizer que para fazer um diagnóstico da bipolaridade tipo 2 requer muito, eu acho que é um estudo muito aprofundado mesmo, requer muito conhecimento da matéria. Eu já estou aqui a anotar que não é uma coisa muito fácil de se diagnosticar. Agora, depois de quanto tempo é que pode-se dizer que a pessoa tem problema, sofre de um transtorno bipolar? Exato, boa pergunta. É muito complexo. Eu sempre costumo dizer mesmo, quando estou assim a fazer as abordagens com os estudantes, eu sempre digo que as doenças mentais não é fácil serem diagnosticadas. As doenças mentais, por causa da sobreposição de sintomas, porque os sintomas confundem-se. Aqui estamos a falar da bipolaridade, que pode apresentar um quadro de depressão, apresenta outro quadro de mania. Então, esta oscilação, às vezes, é que faz com que o diagnóstico se prolonga. Na sua maioria, da bipolaridade, por exemplo, na bipolaridade tipo 1, pode levar pode levar 10 anos para ser diagnosticado. 10 anos, 10 anos para ser diagnosticado. Mas algumas características já são apresentadas. São apresentadas, só que quando vai à procura de ajuda, se não encontrar um bom clínico que entenda muito bem para poder separar a fase maníaca e a fase da depressão, ao diagnóstico que eles levam, quer dizer,
o diagnóstico mais fácil de se fazer é a depressão. Mas no fundo a pessoa tem problema da bipolaridade. Quer dizer, aqui a característica, o sintoma principal da bipolaridade é quando exato, a mania. Né? O estado maníaco é que determina o diagnóstico da bipolaridade. Só que às vezes esse estado maníaco passa a ser despercebido ao clínico. Se não prestar bem atenção, simplesmente o diagnóstico será um quadro depressivo. E daí o tratamento vai sendo a base dos antidepressivos. E os antidepressivos não é para tratar bipolaridade. Antidepressivo é na depressão clássica, mas na bipolaridade, antidepressivo não surte efeito. Eu acho que também para o diagnóstico dessa mesma patologia, que é a depressão bipolar, também requer muito do indivíduo, da pessoa, né? E uma das dificuldades que talvez possa ser é também a aceitação da mesma patologia. Porque há aqueles casos que a pessoa fala-se na pessoa, tu precisas de procurar uma ajuda, tu precisas procurar um médico, um psicólogo, porque tu não estás bem, mas a aceitação da coisa, isso também cria dificuldade no diagnóstico e tratamento da mesma patologia. Sim, só que isso não tem como. Logo que a pessoa apresentar uma crise, né? Uma crise, vamos supor, crise de mania, essas crises podem cursar ou podem caminhar com um quadro psicótico. Pode caminhar com um quadro psicótico. Ele está eufórico, não consegue dormir durante 2, 3, 4 dias, não tem como. Vai chegar num certo ponto, ele vai agitar-se. É uma pessoa que fala muita coisa, tem mania, tem, digamos assim, delírios de grandeza. Eu sou presidente, eu sou Jesus Cristo, eu sou aquilo. Tudo isso, de certeza que a família não se vai deixar, digamos assim, manter essa pessoa em casa, uma pessoa agitada, uma pessoa agressiva. Né? Não, de certeza vão procurar ajuda. Vão procurar um clínico, um psiquiatra, um psicólogo para poder fazer uma avaliação. Posto lá, vai acabar por fazendo o tratamento, né? Pode não se entender ainda que seja uma bipolaridade, mas pelo menos só o quadro psicótico que esse indivíduo apresenta vai ter que fazer os antipsicóticos para poder acalmar ou controlar a crise. Né? E daí depois, nas consultas externas, certeza que se encontrar um bom clínico vai poder aprofundar mais a pesquisa até chegar ao ponto de identificar que olha, as crises que ele apresenta trata-se de um transtorno bipolar. E daí direcionar o tratamento específico, né, com estabilizadores do humor. Porque se for só simplesmente antidepressivo não é para tratar um bipolar. O tratamento da bipolaridade são os estabilizadores do humor. Então, a participação da família para o tratamento, o diagnóstico ou a recuperação de alguém ou de um paciente bipolar é muito importante. Mas o que é que nós temos notado, o que tem acontecido em nossas famílias ambulanas aqui na nossa sociedade, principalmente nas famílias com baixa renda, com baixo nível social, alguém quando está com problemas maníacos, o que é que se diz? Ele é mesmo assim, não lhe liga muito, ele é mesmo assim. Não conseguem ver que a pessoa está com problemas psicológicos, que precisa de um psicólogo. Então, eu penso que não têm muita informação quanto a esse estado. Estamos a falar da população assim, com nível social baixo. Né? Porque nós analisarmos, nós fazermos um estudo, na periferia acontece muito isso. De que a pessoa pode apresentar um comportamento anormal, mas a família não presta muita atenção. Fica dizendo que ele é assim, é mesmo assim, e por aí fora. Só em estados assim mais elevados, mais graves, é que eles pensam em procurar talvez ajuda médica, né? Mas numa fase assim latente, não conseguem procurar essa ajuda médica. O que tu pensa? Infelizmente isso é que acontece, né? É isso que tem acontecido. A sua maioria só procuram ajuda médica ou procuram um hospital psiquiátrico já na fase tardia. Naquele momento que vai apresentando assim sintomas leves, é aquilo que acabaste de dizer, as pessoas consideram aquilo como pronto, é muito normal, isso aqui depois passa.
Só que depois de passar a apresentar crises, aí até a primeira ajuda não vão ao hospital, vão aos curandeiros, Exatamente. ao papá fulano, olha, ele já recebeu alguém, fez isso, depois passou, quer dizer, que inventam sempre essas desculpas. Na sua maioria dos casos que nós recebemos, por exemplo, no hospital psiquiátrico, até chegar ao hospital psiquiátrico, se calhar já passaram por aí 5, 6 anos. E esses 6 anos andaram por aí nas casas, né? Nas casas desses papá fulano, papá não sei o quê. E depois, né, de passar todo esse tempo, ver que não está a surtir efeito, quando chega no hospital já numa fase tardia, até fazer o trabalho, digamos assim, para poder estabelecer o tratamento, a pessoa já está numa fase, se calhar, o cérebro já sofreu tantas sequelas ou tantos produtos que não tem nada a ver com o problema que a pessoa padece. Infelizmente tem sido assim. Exatamente. Mas será que também a depressão bipolar pode ser adquirida ou pode ser manifestada por condições de saúde, né? Por conta de uma notícia, de um estado clínico ou de alguma coisa que esteja a acontecer? A pessoa pode também pode adquirir também uma depressão, porque é normal que ela possa adquirir uma depressão normal, né? Por conta do estado de saúde. E agora, a depressão bipolar, será que a pessoa também pode adquirir, para além de ser genética, também pode ser adquirida dessa forma? A pessoa não vai adquirir a bipolaridade ou depressão bipolar por esses meios. Né? Okay. Esses meios simplesmente podem servir como gatilho. Para ativá-la. Exatamente, porque sofrendo outras situações, isso vai fazer com que a pessoa entre no estágio de estresse. E o estágio de estresse, só mesmo o estresse em si já é veneno para o cérebro. A toxicidade no cérebro. Imaginemos alguém já com uma predisposição da bipolaridade e enfrenta situações estressantes, não tem como não apresentar crises. Quer dizer que outras doenças biológicas, doenças medicinais, né, elas podem servir por simplesmente como impulsionador, não é, que pode impulsionar de modo que a bipolaridade possa subsair. Mas não quer isso dizer que é a causa, não. A causa é a genética. Aliás, uma das pistas, né, que, por exemplo, nas nossas avaliações, tem a ver com a idade. Alguém que apresenta sintomas da depressão antes dos 20 anos tem que se desconfiar. Antes dos 20 anos sempre tem que desconfiar a bipolaridade. Quer dizer, a bipolaridade, os sintomas, a depressão normal é mais por aí nos 20 e tal anos, 30 anos, não é? Okay. Agora, numa faixa etária, por exemplo, na adolescência, a pessoa ainda não passou os 20 e tal anos, apresenta um quadro depressivo, quanto mais assim, profunda, desconfia sempre a bipolaridade. Okay. Então, a bipolaridade é genética. Há certas pessoas que geneticamente são expostas, né? Têm problemas da bipolaridade, mas sem enfrentar situações graves, situações de estresse, que possa servir de gatilho, acabam por não, se calhar, ao longo de um bom período, acabam por não apresentar qualquer sintoma. Okay. Nos últimos tempos, tem-se notado muito caso de depressão. Uma coisa que não acontecia, talvez acontecia, mas não era muito exposta. Né? Talvez já acontecia, mas não era muito exposta. Mas agora nós vivemos uma exposição desta patologia. Temos visto muito o caso de depressão e a bipolaridade também tem sido um dos casos. Tem sido um dos casos, um dos tipos de depressão que também tem ceifado a vida de muita gente, principalmente meninas. Né? Nós vimos alguém que ontem estava super bem, amanhã morreu. Ontem estávamos conosco, rimos, brincamos, até era a pessoa mais comediante da roda. E amanhã tirou-se a vida, não se entende o que é que se passou. O que é que aconteceu de um tempo para cá para que isso esteja a se manifestar assim muito? Olha, uma boa questão. O que é que aconteceu que fez com que houvesse tantos casos da depressão? Olha, nós estamos a viver num período, digo assim, século XXI, é século da dopamina.
Exato, esse século da dopamina. Quando eu falo da dopamina, o que é que eu quero dizer com isso? A dopamina é aquela neurotransmissor de prazer. Qualquer situação que traz prazer ou que dá-nos prazer tem a tendência de liberar ou libertar a dopamina. Tem essa tendência de libertar a dopamina. O açúcar, quer dizer, tudo quanto nos faz bem, quando a gente entra em contato com uma situação, entra em contato com uma determinada comida, entra em contato, quer dizer que a tendência é de sentir prazer. E esse prazer vem por causa da dopamina em excesso, quando há liberação de dopamina. Então, isso, por exemplo, pode se explicar no despoletamento da bipolaridade. Agora, quanto à depressão, por que nós temos muitos casos da depressão? É a fase que nós estamos a viver, principalmente a fase digital. Hoje em dia, muitos de nós já não queremos esperar que as coisas aconteçam de uma forma paulatina. Queremos logo já. Isso, exato, acabamos por entrar em estresse. Como se pode explicar isso? Cada ser humano, ser vivo, nasceu com aquilo que nós chamamos de circuito de recompensa. Né? O circuito de recompensa, a própria palavra diz isso, quer dizer que eu faço e terei recompensa. Eu faço aquilo, vamos supor, eu tenho sede, preciso beber água. Vou beber água. Bebendo água, eu vou me sentir bem. É uma recompensa. Olha, tenho fome, vou comprar refeições, ou uma refeição. Como, me sinto bem. Quer dizer, a recompensa é a saciedade que eu sinto. E esses circuitos, vamos supor que eu estou com sede, não encontro água. Preciso comer, não encontro comida. De certeza que vou sofrer uma alteração. Então, isso é que está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas querem, vamos supor, querem ter já uma boa casa, quero ter um bom carro, quero ter um bom emprego, quero ter isso, quero ter aquilo. Não consegue satisfazer esses desejos todos. O que é que vai acontecer? A pessoa entra num quadro de frustração, entra num quadro de estresse. É aquilo que eu já dizia nas abordagens anteriores, que o estresse acaba por ser a toxina do cérebro. Logo que eu entrar em estresse, o que é que acontece? Acabo por ter um comprometimento mesmo em termos do funcionamento do meu organismo. Eu vou para a cama, de certeza que não terei o sono reparador. Pode ser um dos fatores. Isso, quer dizer, vai degradando o cérebro até chegar ao ponto de manifestar uma determinada doença mental, que pode ser depressão ou que pode ser ansiedade. Então é por isso que ultimamente nós notamos que muito disso, quer dizer que a própria situação social e a situação tecnológica também está na base de notarmos esse excesso de casos, ou dos transtornos mentais de uma forma geral. De uma forma geral, exatamente. A bipolaridade, pronto. O bipolar não tem noção do que faz. Será? Não é bem assim. Ele tem mesmo noção, mas pronto, eu acho que também o estado que ele atinge, principalmente de maníaco, né, de euforia, é uma coisa involuntária. É patológico. É uma coisa involuntária. Mas quando ele volta na fase média, que não é a depressão normal, é a fase média, será que ele tem noção do que fez? Noção no estado psicótico, de certeza ele não terá noção. Se elas atingir o pico, ir assim no lume, ir em cima daquilo que é a fase maníaco, né? O estado maníaco, chegar até o ponto de um quadro de agitação psicomotora, porque aí há uma desorganização do cérebro, né? Há desorganização do pensamento, há desorganização de ideias, quer dizer, o cérebro se desorganiza. Daí certas coisas que ele poderá fazer serão involuntárias, certeza não terá noção. Mas no seu quadro depressivo, sim, ele poderá ter algumas noções, apesar de estar embaixo, mas poderá ter algumas noções.
Agora, no estágio eutímico é que é o estágio que ele está normal. Aí onde notamos a diferença entre a bipolaridade e a esquizofrenia, né? Ok. Exato, é onde notamos a diferença, apesar que seja a esquizofrenia como a bipolaridade ser doenças genéticas, mas é diferente. Alguém bipolar pode levar a sua vida social normal, é pai de filhos, pode casar, pode trabalhar, pode ter várias atividades, desde que ele cumpra, digamos assim, a conduta terapêutica, desde que ele faça a medicação, faça a psicoterapia, não é? Aí sim ele poderá levar a sua vida normal. Diferentemente da esquizofrenia, por exemplo, certa esquizofrenia catatônica, entre outras, né, desorganizada, por aí. A pessoa torna-se dependente. Mas um bipolar, bem acompanhado, ele insere-se na sociedade como qualquer pessoa. Agora, doutor, como lidar com alguém bipolar? Ou com alguém que sofre de depressão bipolar? Exato, essa é a grande questão. É aí onde nós procuramos trabalhar com a família. Ok. Porque não é fácil, naquele momento em que ele está na fase maníaca, ou na fase maníaca, não é fácil lidar com alguém deprimido. É uma pessoa que fala muito, é uma pessoa que não tem paciência, torna-se uma pessoa agressiva. E se calhar num período como esta, a família não sabe como. Né? Daí as famílias precisam entender, né? O clínico que acompanhar, não é? que acompanhar esse paciente deve trabalhar com a família, explicar tudo quanto deve ser, né? Quais são os cuidados que eles devem ter, como lidar com esse tipo de pessoa. Por exemplo, ela está num estado eufórico, não precisa implicar-se com essa pessoa. Está sem paciência, não implica, não precisa, né? Não precisa complicar-se. Está com certos delírios, a única coisa que tem que se fazer é o quê? É levar o indivíduo para fazer o tratamento. Está a fazer o tratamento, a família deve acompanhar o tratamento, né? Deve acompanhar todos os procedimentos ou as orientações médicas. Eles devem cumprir de modo que haja estabilidade, né? Porque senão pode entrar no estado de agressividade que a família depois não consegue controlar, né? E outra, na sua maioria, por exemplo, eu já trabalhei com algum desses casos, eu sempre oriento a família para poder acompanhar também nos exercícios físicos. O exercício físico num bipolar é muito fundamental. É muito para poder quebrar aquele excesso de energia. Exatamente. Quebrar aquele excesso de energia e também melhorar o seu sono. Essa é uma das orientações que os familiares ou a família deve acompanhar de par em passo, e a sua medicação. Ok. Por acaso eu tenho falando, ouvindo o doutor a falar, leva-me aqui a lembrar de um colega meu que tem essas características. Ele na turma é a pessoa que tem mais dinheiro que todos, tem uma vida boa. Ele nunca quer baixar, ele é sempre. Então eu já desconfiava, já falava com alguns colegas, esse colega tem algum transtorno mental. Agora falando da depressão bipolar, eu consigo classificar esse colega vendo os sinais e sintomas dele, vendo os sinais que ele apresenta, então eu consigo classificar ele, ou incluir ele nessa depressão, que talvez possa ser. Eu não sou ninguém para diagnosticar isso, mas talvez tendo essa noção, eu acho que são gatilhos que levam a pessoa, né, a manifestar esta patologia, ou já esteja nessa patologia e que precisa só mesmo de ajuda médica. Até levantaste uma boa questão, né? Na bipolaridade, para podermos diagnosticar, digamos assim, uma pessoa portadora desse transtorno que é bipolar, o sintoma principal ou os sintomas principais é a mania, é o estado maníaco. É o estado maníaco. E temos certas pessoas portadoras da bipolaridade, não apresenta depressão. Somente apresenta mania. Eles só vão até lá, mas não voltam cá embaixo. Então também é uma das situações que nós, né, ou é uma das características que um clínico deve ter em mente. Que há certas pessoas que são portadores da bipolaridade que só apresentam mania, né? Mas pronto, isso aqui requer muito estudo, né? Exatamente. Requer muito estudo.
Mas a ciência já diz isso, as pessoas só apresentam mania, né? Não apresentam bipolaridade, não apresentam, digamos assim, o quadro depressivo. Depressivo, ok. Doutor, quais são as consequências da depressão bipolar? Olha, as consequências podem ser várias, né? Pode ser, a pessoa pode ter, vamos supor que esteja numa família que não compreende, que não leva em conta, digamos assim, os seus cuidados, e poderá sofrer várias consequências. E outra consequência da bipolaridade, se não se tratar, são pessoas que têm, no estado maníaco, são muito compulsivos em termos de alimentação. Tem essa compulsão alimentar. E essa compulsão alimentar poderá levar o indivíduo a comer muito, né? Comer de uma forma descontrolada. E possivelmente gerar Exatamente. obesidade. E na sua maioria são obesos. São obesos. Na sua maioria acabam por ser pessoas gordas. E isso poderá levar a certos problemas cardíacos, as doenças cardíacas. E na sua maioria, de portadores da bipolaridade, se não forem acompanhados, acabam por morrer por, digamos assim, certos infartos. Infarto, né? insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio. Exato. Daí também a nossa orientação sobre exercícios físicos. Exato. Acompanhando um portador da bipolaridade, os exercícios físicos devem ser o número 1. Deve ser o número. Primeiro, para poder melhorar o seu sono, né? O seu ciclo de sono. Por outra. Para desgaste energético, que ele tem uma... Exato. E aí, pode. Pode falar, pode. Não, está assim não? Não. Ah, ok. Pois. Pronto. Não, queria explicar esse aspecto, pode né? falar, Pronto. Quer dizer que o exercício físico é mesmo na questão de poder controlar, digamos assim, melhorar o seu sono, evitar tal obesidade que poderá levar a outras doenças medicinais, não é? E quer dizer que pronto, é isso aí que pode acontecer. Essas são uma das consequências. E outras consequências é que a agressividade. Ele pode entrar num quadro de agressividade e agredir as pessoas, né? Ok. Agredir a família, a vizinhança, entre outros. Então, são certas consequências que poderá apresentar. Eu começo a lembrar de muita gente que é assim, eu não sabia o que era isso, agora começo a ver que pode se enquadrar nessa depressão, ok. Sim, ok, pode sim se enquadrar nessa depressão. Qual é a forma de tratamento para a depressão bipolar? Exato. Não, mas desculpa, doutor. Antes de falar sobre esse tratamento, eu queria fazer uma questão. Diferente da depressão normal, a depressão bipolar não tem como consequência o suicídio? Olha, levantaste, pronto, essa é uma das citações que eu estava aqui a esquecer, né? Outra consequência é o suicídio, né? O suicídio. Aliás, segundo as estatísticas, né? A estatística, o portador da bipolaridade, da depressão bipolar, acabam por... É a taxa maior em termos de suicídio. Ok. É a taxa maior em termos de suicídio. Entre a depressão clássica, que é normal, e a bipolaridade está por aí, taxa de suicídio é a 15% a nível mundial. Exato. A depressão clássica, que é a depressão normal, é 7%. Quer dizer que os bipolares suicidam-se mais, não se suicidam no estado maníaco. Sim. Não, no estado maníaco eles não suicidam-se. São eufóricos. Exatamente, estão eufóricos, tudo está desorganizado, em nenhum momento eles terão capacidade de tomar esta decisão. Okay. Mas, na sua maioria, depois de sair do estado maníaco, quando entram no quadro depressivo, né, é aí onde eles podem tirar a sua própria vida. É que eu disse, eu estava a falar naquele momento, que tem pessoas que nós vimos que estamos a conviver com ela hoje, está tudo bem, até estamos em festa, estamos a nos divertir, estamos a ter conversa boa, ela está super animada, e do dia para a noite morreu. Do dia para a noite a pessoa atirou-se do prédio, amarrou-se com uma corda e por aí. Então a depressão bipolar chega a ser mesmo muito preocupante, né? Então as pessoas têm que ter muita atenção nisso, muito acompanhamento, a família tem que participar muito para isso, porque muitas famílias perdem os membros da família por conta dessa patologia. Alguns já sabem dos casos, mas alguns
não sabem dos casos, né? Não sabem dos casos. Alguns até ignoram os casos, dizem que é a mania dele, é mesmo só a mania dele. Ele gosta de ficar muito no quarto, às vezes fica na sala, às vezes fica muito no quarto. É a mania dele. Nós podemos ver alguém que não é muito social, está sempre trancada, temos que desconfiar. Como família, temos que confiar. Por que a pessoa fica muito trancada no quarto? Nós estamos aqui, almoçamos juntos na sala. Por que a pessoa não consegue almoçar conosco aqui na sala? Por que a pessoa prefere comer no quarto? Por que a pessoa tem visita, a pessoa não consegue ficar com a visita? Temos que desconfiar. Então acho que esses também são algumas características, né, de depressão, acho também bipolar, não, depressão bipolar, que as famílias têm que levar em consideração, porque isso tem ceifado mesmo a vida de muita gente. Ok. Todo comportamento anormal tem sempre um porquê. Dentro daquilo que são os transtornos mentais, quer dizer que para poder se identificar, mesmo que a família não tenha assim tão conhecimento sobre as doenças mentais, é só ver o comportamento normal e o comportamento anormal. Uma pessoa que era sociável, quando na hora das refeições está aí com a família, no momento de lazer está aí com a família, e essa pessoa de repente muda o seu comportamento, já não quer socializar-se com a família, no momento das refeições está no seu canto. Isso já levanta aí alguns questionamentos, né? A família tem que preocupar-se. Hoje em dia, quando se trata da saúde mental, já estamos bem servidos, né? Já temos aí muitos psicólogos, né? Apesar ainda termos escassez de psiquiatras, mas em termos de psicologia, nós já temos muitos psicólogos, pode solicitar um psicólogo, poderá ter aí a noção da situação. Se ele notar que é uma situação que precisa que a pessoa seja submetida a psicofármaco, mandam para a psiquiatria, passa-se aí a medicação. Importante o que se quer é que a pessoa, né, mesmo tendo problema que é genético, problema crônico, mas o importante é que ele faça a sua medicação para ter aquela estabilidade ou qualidade de vida. Ok. E que conselho o doutor deixaria à população em geral, às famílias, quanto a esse transtorno, a essa doença que é a depressão bipolar? Ok. Acho que aqui a depressão bipolar, né, é dos transtornos que pouco se fala, também pouco se divulga, podemos assim dizer. É, Hoje, quando se fala da depressão clássica, quando se fala da ansiedade, quando se fala de outros transtornos, as pessoas têm noção, conhecem, falam, qualquer pessoa fala sobre a ansiedade, mas a depressão bipolar, às vezes, só mesmo restrito a, digamos assim, aos clínicos ou aos profissionais da saúde mental, que entendem muito bem desse. Ok. Doutor, e como é que é feito o tratamento da depressão bipolar? Ok, o tratamento é feito de acordo ao estado, né, ao estado clínico do paciente. Suponhamos que ela apresenta um quadro psicótico, porque na sua maioria acabam por cursar para um quadro psicótico. Daí, o tratamento, primeiramente, tem que ser com os antipsicóticos, né? Para poder, digamos assim, controlar a crise psicótica. E depois de estabilizar o quadro psicótico, os antipsicóticos, aí sim faça-se a mistura, não é? Faça aquela sinergia dos antipsicóticos e os estabilizadores do humor. Né? Ok, ok. Os estabilizadores do humor. Daí, quando eu dizia que a depressão bipolar não se trata com antidepressivos, porque os antidepressivos, ao invés de melhorar, vão por simplesmente aumentar mais a euforia, vão aumentar mais, digamos assim, a excitabilidade. Ok. Exato, vai aumentar a excitabilidade. Vamos supor que a pessoa já está num quadro maníaco. Tu administra antidepressivos que aumenta níveis de serotonina, não é? E aí a probabilidade é aumentar níveis dopaminérgicas. Se ele já está com níveis dopaminérgicos muito altos, os antidepressivos só pioram a situação, quer dizer, não consegue controlar os sintomas. Mas sim, estabilizadores do humor, combinada com os antipsicóticos, aí sim conseguimos controlar a crise e a pessoa
estabiliza-se, volta num estado eutímico. Aí sim poderá levar a sua vida de uma forma normal. A sua vida normal, ok. E além dos psicofármacos, as psicoterapias, né? Ter as psicoterapias com um psicólogo para poder reestruturar, digamos assim, a sua cognição, saber orientar quanto deve ser os cuidados em casa, os cuidados familiares, a medicação, né? O psicólogo é que faz esse trabalho todo. E daí poder levar a sua vida na normalidade. Eu acho também, como o doutor já disse, o exercício físico é fundamental, É né, para... muito fundamental, é número um o exercício físico. Por quê? Porque é a base de exercício físico que vai melhorar o relógio biológico, não é? Ok. O relógio biológico é aquilo que o indivíduo consegue distinguir que está de noite, Está de está de dia. dia, não é? Exato. E esse relógio biológico deve ser acertado. Quer dizer que a pessoa, não, é de noite eu vou ter que ir para a cama, é de dia eu tenho que acordar. Exato. O exercício físico consegue melhorar esta parte, né? A pessoa acaba por ter um sono reparador, porque um dos grandes problemas, um dos grandes gatilhos de alguém que padece transtorno bipolar é falta de sono. Basta esse indivíduo estar a perder sono ou mesmo meter-se em situação que lhe faz perder o sono, que ele não consiga dormir. Esse pode ser um dos gatilhos que poderá despoletar a crise. Então, daí que o exercício físico é muito fundamental dentro daquilo que são os padrões normais, digamos assim. Aliás, e sabemos, né, uma caminhada. Pronto, aí depende da modalidade, mas o importante é que a pessoa faça exercício físico para que ajude acho que na recuperação do paciente. Agora, doutor, quais são as considerações finais que o doutor deixaria? Quais são os conselhos ou as recomendações que o doutor deixaria para as pessoas que estão a nos assistir, né, quanto à depressão bipolar? Primeiro, deve-se entender que a depressão bipolar ele faz parte daquilo que são os transtornos afetivos, né? Faz parte daquilo que são os transtornos afetivos, que afeta as nossas emoções, né? Afeta os nossos sentimentos, afeta, digamos assim, as nossas paixões, afeta o nosso estado de humor. Exato. As alterações dessas dimensões é que faz com que a pessoa apresente quadro depressivo ou mesmo quadro da depressão bipolar. Então, deve-se entender que esse é um facto. Nós não estamos imunes a isso. Muitos de nós, se calhar, não entendemos a nossa genética. Podemos estar aí, nesse preciso momento, se calhar ainda nenhum de nós apresentou sintomas, se calhar os gatilhos ainda são tão leves, mas um dia, se enfrentarmos um gatilho muito forte, poderemos assim apresentar algum sintoma. Exato. Se isso acontecer, não temos outra saída senão procurar um profissional, né, capacitado para poder resolver o problema. Apesar dele ser uma doença genética, mas a pessoa, com tratamento, consegue controlar os sintomas, né? Aquilo que nós chamamos da remissão total. Quer dizer que os sintomas já não aparecem, mas a pessoa está com a doença, né? Está com a doença, só que já não manifesta os sintomas. É como ficar subtendido, né? Exatamente, já não manifesta os sintomas. E sem manifestando os sintomas, ele pode ocupar-se de todas as atividades sociais. Né? Diz que ele se cuide e entenda como cuidar-se, entenda como acompanhar, digamos assim, a sua medicação. Leva a vida como qualquer pessoa que não tenha, digamos assim, esse problema. Então, pessoal, ficou aqui as considerações finais do Dr. Paulo Mulaza. Cuidem da vossa saúde mental, cuidem da vossa sanidade mental, ok? Que é muito importante. Estejam alerta aos sinais da depressão bipolar, aos sinais da bipolaridade. Qualquer sinal, se eventualmente vocês acharem que não estão bem psicologicamente, procuram um psicólogo. Desde já recomendo o Dr. Paulo Mulaza. Recomendo o Dr. Paulo Mulaza. Então, se precisarem de uma ajuda
psicológica, procuram mesmo um psicólogo para que vocês possam ter essa ajuda, porque sozinho vocês não conseguem resolver isso, nós não conseguimos resolver isso. As doenças psicológicas matam e estão a ceifar vida de muita gente, principalmente na camada juvenil, ok? Então, pronto, ficou a dica. Esse foi mais um episódio da Enf Podcast com o Dr. Paulo Mulaza. E pronto, estamos juntos. Até o próximo programa. Boas.